O meu nome é Vinícius, eu tenho 19 anos, sou da cidade de São João da Boa Vista, do interior de São Paulo, e em 2020 eu consegui a aprovação em terceiro lugar, né, em Ciências Exatas na USP e no interdisciplinar em Ciência e Tecnologia na UFABC. Gostaria de aproveitar a oportunidade para poder te dar os parabéns. A gente sabe, né, Vinícius, que muitos alunos eles estão brigando aí ferozmente para poder conseguir, né, o que você conseguiu, entendeu? Então a gente tem certeza de que foi um mérito muito, muito, muito grande seu e por isso que a gente quer dividir um pouco dessa experiência sua, de como é que foi essa vivência sua com os outros alunos. Conta um pouquinho para a gente da sua história, de como é que foi a sua história, de se você estudou escola pública, particular, de onde que veio essa ideia de estudar, né, ciências exatas, por que a USP, é para lá mesmo que você vai? Conta pra gente. Eu fiz o meu ensino médio no SESI, daqui de São João da Boa Vista. Eu conheci o quadro em 2019, quando eu estava procurando por cursos preparatórios para o ITA, né, que até então eu queria prestar engenharia aeroespacial no ITA, e como outras opções eu tinha o FABC, que lá também tem engenharia aeroespacial, e é para onde eu vou, né, eu acabei escolhendo a UFABC por ter essa oportunidade de fazer o curso que eu realmente queria, que era a minha primeira opção, que era engenharia, e foi uma experiência fantástica, estudar com o quadro e estudar na educação à distância, né, daqui de casa. Na verdade, você até já começou a responder a minha próxima pergunta. Como é que você conheceu o quadro? Conta pra gente. Eu tava procurando por cursinhos online, e aí eu fui olhando, né? Fui olhando todas as outras opções, eu via as outras opções de cursinho online e vi o quadro. Aí, inclusive, eu assinei praticamente por 2 anos o quadro, quando eu tava no terceiro ano do ensino médio, só que aí a escola era um pouco puxada, né? Então eu não estudei exclusivamente com o quadro. Aí em 2020, quando eu já tinha terminado o ensino médio, eu estudei exclusivamente pelo quadro e consegui as aprovações. E me conta uma coisa, Vinícius, que problema que você tinha, qual era a dificuldade que você enfrentava que acabou te fazendo procurar um cursinho preparatório? Quando eu estava procurando, como eu disse, eu procurava por um cursinho mais específico para o vestibular do ITA, né? Uma preparação mais aprofundada, né? Eu até tinha uma base um pouco interessante nas matérias de ciências exatas, mas muito abaixo ainda do que era cobrado nos vestibulares do ITA para atingir uma nota satisfatória, principalmente nas matérias de exatas, para conseguir engenharia pelo SISU, né? Pelo Enem. E aí, quando eu conheci e vi que o quadro era bem específico, né? As aulas eram bem aprofundadas, as listas de exercício também. E aí eu acabei escolhendo por assinar mais um ano, né? Foi o de 2020 e fiquei bem feliz. Você já tinha estudado de forma online antes ou foi a primeira vez que você estudou online? Não, a primeira vez que eu estudei online foi com o quadro. E você teve alguma dificuldade no processo de adaptação? Como é que foi esse processo de adaptação ao estudo online? Não, até que eu não tive problema com adaptação. Foi bem interessante porque era o que eu esperava, né? Ensino online, educação à distância, ela te dá uma certa liberdade para você montar o seu planejamento e seu cronograma. E foi uma das coisas que eu mais gostei, né? De ter essa liberdade para montar o meu horário de estudos, né? E estudar de acordo com as matérias que eu tinha mais dificuldade e que eu precisava mais. Então, foi bem satisfatória a experiência de estudar online. E o que você acha que você encontrou, né, na sua busca, quando você estava procurando esse cursinho aí para poder, né, se preparar para o ITA e tudo mais, que acabou te fazendo dar esse voto de confiança ao quadro? O que você acha que foi o motivo? Eu achei, quando eu estava procurando, né, o diferencial do quadro para os outros cursinhos preparatórios, eu acho que foi a integridade, né, um curso bem completo e bem profundo, é uma coisa que os outros cursinhos normalmente não dão. Normalmente são aulas básicas e com listas de exercícios mais curtas. Quadro, praticamente você tem 3 a 4 listas de exercício por matéria, com exercícios bem aprofundados, e as aulas também são bem profundas. Foi o que acabou me puxando mais para esse lado. Foi onde eu acabei escolhendo, foi essa profundidade do curso. Com relação à plataforma, qual o recurso da plataforma que você acha que te ajudou mais, que te incentivou mais, que te empurrou mais no processo de estudo para sua aprovação? Eu acho que as aulas ao vivo, com os professores, e as listas de exercício, foi o que eu mais usei, assim. Claro que eu também vi as aulas gravadas, né? Não tem como você fazer as listas sem as aulas de teoria, mas acho que as listas de exercício e as aulas ao vivo era o que mais me mantinha motivado. Você frequentou a tutoria, Vinícius?
Sim, sim. Quando eu assinei o meu primeiro ano, né, com o quadro em 2019, eu já tinha um tutor, né, que era o Newton, e em 2020 começou com o Newton também. Foi quando a gente montou o meu horário de estudos em 2020, e ele me passou um cronograma, né, que eu preenchi de acordo com os meus horários, minhas disponibilidades, e eu tentei seguir ao máximo aquele cronograma. Eu acabei conseguindo, foi bem satisfatório. Eu queria entender o que a tutoria fez de diferença no seu processo de estudos. Como que a tutoria pode te ajudar? Ah, faz total diferença, porque muitos momentos quando eu estava com dificuldade em algum conteúdo ou em alguma matéria específica, tipo em física, assim, eu marcava uma reunião com ele, né? E aí ele me dava os passos que eu deveria seguir mais. Olha, você tem que dar uma carga maior nas aulas de teoria, você tem que fazer os exercícios mais com calma, e os exercícios que você errar, você tem que tentar corrigir eles da melhor forma possível, olhar bem o que você está errando para você não errar da próxima vez. E era o que fazia mais diferença. E à medida que você foi tendo os resultados, Vinícius, na plataforma, seja de listas, exercícios, seja de simulados, as notas da redação, quais foram os resultados que você acha que mais te impulsionaram? Quais foram os resultados que mais te estimularam? No quadro tem uma coisa bem interessante, né? Que é aquela listinha de quantos exercícios você faz por dia, mais ou menos assim, né? As estrelinhas. E aquilo era praticamente uma motivação diária, né? Você tá entre os primeiros ali que consegue fazer mais exercícios de uma matéria no dia, aquilo ia instigando a fazer cada vez mais, né? E aí chegava o simulado, é claro, o simulado era feito com talvez uma seriedade até maior, e o simulado servia bem para você tirar uma base, né, de como que você estava indo, porque as listas de exercício são conteúdos, mas o simulado é onde você realmente aplica aquilo que você estava aprendendo e vê mais ou menos como que você vai ir na prova, né? Qual que você acha que foi a grande transformação que o método Quadro trouxe para a sua vida acadêmica? O que né, que foi a grande transformação que você teve após iniciar o método Quadro, usar o método Quadro? Olha, o que eu mais fiquei interessado, assim, depois que eu terminei, né, foi a parte da autonomia, né, que eu até estava com um pouco de receio quando comecei, né, porque, querendo ou não, é você e você, né, todos os dias ali, você e você. E foi uma das coisas que, no fim, acabou mais me desafiando e mais me ajudando a evoluir, que você acaba desenvolvendo uma certa disciplina, uma consistência maior nos estudos, que você tem um horário para você acordar e você mesmo acordar para você fazer aquilo. Eu fiquei muito feliz com essa parte que eu acabei desenvolvendo a disciplina, né? Ah, que bom que isso aconteceu aí, né? E isso acabou promovendo a sua aprovação. Essa é a parte importante, entendeu? É a gente perceber, né, que foi exatamente a adesão ao método que acabou trazendo para você esse resultado. E nisso, o que você acha que aconteceu na sua vida que você nunca imaginava que fosse acontecer antes de você passar pelo método Quadro? Olha, quando eu entrei, né, quando eu assinei, como eu disse, eu tinha muito receio da educação à distância, né? Porque eu nunca tinha estudado exclusivamente sozinho, né? Eu sempre tinha auxílio dos professores, dos alunos e tudo mais. E isso foi o que eu fiquei mais com receio. E foi uma mudança bem satisfatória, porque eu talvez não esperava que eu fosse conseguir desde o início até o fim do ano, mesmo que adiou algumas provas, né? E você conseguir todos os dias estar ali estudando, mesmo quando você está desmotivado e tal, você acordar ia fazer com que acontecesse as coisas mais naturalmente, né? Foi o que eu mais senti diferença, assim. Foi nesse receio que eu tive e a experiência que eu tive, essa diferença, né? Eu tinha medo de não conseguir e foi totalmente o oposto. Eu acabei evoluindo até mais do que eu imaginava. Como é que foi o processo de aceitação da sua família e de apoio, né? Como é que a família recebeu essa notícia sua de que você ia até para o quadro e como que a família te apoiou nesse processo? Foi, assim, foi fundamental. Desde o início, ele sempre me apoiava, tentava fazer com que eu tivesse condições interessantes de estudo, isso sempre ocorreu. Sempre quando eu estava desanimado, assim, com alguma coisa, quando as coisas não estavam fluindo da forma que ia para acontecer, eles sempre estavam ali, eles ajudavam, eles tentavam me mostrar que aquilo era extremamente importante para mim e que tinha as dificuldades mesmo e que a gente teria que passar por aquilo. E eles sempre estiveram do meu lado, nunca falaram para eu desistir nem nada disso. Foi, assim, fundamental. E como é que foi essa questão financeira? Como é que foi a relação custo-benefício, né? Entre o que você pagou e o que você levou? Por mais que ele tenha um custo mais elevado que os outros pré-vestibulares online, eu acredito que valeu a pena, principalmente pela profundidade. Como eu disse, eu não tinha uma base tão aprofundada a nível de prestar vestibular do ITA e passar e tudo mais, mas quem entrar no quadro, eu acho,
com uma base mais ou menos, estudando exclusivamente pelo quadro, consegue talvez as coisas mais difíceis, como uma aprovação do vestibular do ITA. Se você tivesse um grupo de alunos aí na sua frente e você pudesse dar um conselho para esses alunos, que tipo de conselho você daria para eles? O que você falaria para esses meninos agora? O que acontece, principalmente em 2020, né, quando teve a questão da pandemia e geral teve que estudar boa parte do tempo online, né, e eu vi muitas reclamações do pessoal falando que educação à distância não presta, né, ou algo do tipo, mas não tem nada a ver, porque os cursos específicos online é totalmente diferente do que vem acontecendo, né, que é um ensino remoto, é totalmente diferente. Então acaba que eles estão tendo uma experiência um pouco equivocada. Então eu diria para eles experimentarem um curso à distância específico, que seja totalmente planejado à distância para isso, porque vale muito a pena. Tem um custo mais acessível que os cursinhos presenciais e pode entregar um resultado tão satisfatório quanto. É isso que você tem dito, né, em relação à questão do esforço, a questão da mudança de hábitos, a questão dos hábitos de estudo, fez uma grande diferença para você. E eu tenho certeza que os alunos, ouvindo isso de você, eles vão ficar mais dispostos, né, a seguir o método como ele é proposto. Sim, tomara. Até porque quando eu fui assinar a plataforma do quadro, eu também assisti depoimentos de pessoas que já tinham feito o quadro, né? E o que eles falaram era realmente verdade, né? Eles davam um depoimento falando que eles conseguiam sua aprovação e tudo mais. Eu vi aqueles depoimentos, depois eu assinei, né, a plataforma e vi que era totalmente possível. Ia depender do meu esforço e da minha disciplina, de estar ali todos os dias e dar o meu máximo. Queria, né, te agradecer aí por esse bate-papo, né, agradecer aí pela sua disposição de conversar com a gente, pela sua simpatia. Dizer para você que eu torço muito para que esse não seja nem o primeiro nem o último, seja mais um de vários sucessos que você vai ter aí na sua vida, várias conquistas. E que Deus, né, proteja a sua saúde, abençoe sua caminhada e que você siga com felicidade, tá bom? É o que eu desejo para você. Amém. Muito obrigado e obrigado a toda a plataforma do quadro por estar sempre do meu lado, principalmente os professores que davam aulas ao vivo, né? Tava sempre tentando estar ali presente, eles ajudam demais, né? O Figueira, o Thunder, o Ghisoli, que eram os que eu mais assistia, claro que tem outros, né? O Balt também, são pessoas incríveis que sempre que eu precisava eu conseguia contato e eles estavam sempre dispostos a ajudar. Então, muito obrigado todo o pessoal da monitoria também, que sempre que eu tinha dúvidas em questões, era questão de 6 horas no máximo, eles já teriam respondido as minhas dúvidas, tudo. Redação também era praticamente isso. Sempre que eu mandava a redação, passava poucas horas, a redação já estava corrigida, com muitos detalhes. Então isso adianta muito os tempos de estudo do aluno, né? Então, quero ficar aqui os meus sinceros agradecimentos e muito obrigado.